Na última aula, você aprendeu a programar sem instalar nada, usando o Google Colab, e terminou com um desafio: criar um código que pergunta o nome de uma pessoa e exibe uma saudação personalizada. Agora, vamos analisar esse código e aprender dois conceitos importantes da programação: as variáveis e os tipos de dados. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Quando usamos a função input, o Python faz uma pergunta e guarda a resposta em uma variável chamada nome. Essa variável é como uma caixa com a etiqueta. Nela, o Python guarda informações que você vai usar depois. As variáveis são espaços na memória do computador, onde podemos armazenar informações de vários tipos, como nomes, telefones, e-mails, números e muito mais. Já os tipos de dados são categorias que definem que tipo de informação uma variável pode armazenar. Pode ser um texto, um número, uma lista de números, um valor lógico, entre outros tipos. Quando usamos a função input, ela exibe uma mensagem na tela e, em seguida, abre uma caixa de diálogo, onde o usuário pode digitar algo. O valor digitado será armazenado em uma variável. No caso do nosso desafio, mostramos uma frase perguntando o nome da pessoa, e aí ativamos a caixa de diálogo através da função input. Depois, esperamos a resposta do usuário e aí armazenamos o valor respondido dentro da variável nome. Assim, podemos usar esse valor para exibir uma saudação personalizada com a função print. Essa saudação possui três elementos. Primeiro, a string olá. Depois, usamos uma vírgula fora das aspas para separar essa string da variável nome, que é o segundo elemento. Em seguida, usamos mais uma vírgula para separar a variável da próxima string. Seja bem-vindo ao curso de Python. Esse é o terceiro elemento. Observe: primeiro elemento, string olá. Segundo elemento, variável nome. Terceiro elemento, seja bem-vindo ao curso de Python. Nós temos aqui então duas strings e uma variável. Esses três elementos estão sendo passados como argumentos para dentro da função print, e eles são separados através dessas duas vírgulas, que estão fora das aspas. Perceba que a vírgula dentro das aspas nada mais é do que parte do texto da string. Já fora das aspas, ela serve como separador dos argumentos que são passados aqui para a função print. E agora que você já entendeu o nosso desafio, vamos falar sobre as variáveis no Python. Existe uma convenção no Python chamada Snake Case, e essa convenção é que determina como escrever os nomes ou identificadores das variáveis. Esse padrão determina que os nomes de variáveis devem ser escritos apenas com letras minúsculas. E cada palavra deve ser separada com o underline. Vamos testar na prática. Primeiro a gente vai criar um novo bloco de código e agora vamos escrever aqui algumas variáveis. A primeira delas vai armazenar o nome completo de uma pessoa. Eu vou chamar essa variável de nome completo. E aqui dentro eu vou colocar o meu nome mesmo, Guilherme Nogueira. Depois eu vou criar uma segunda variável para armazenar uma idade. Idade da pessoa. Tenho 29 anos. Uma próxima variável aqui, vou colocar média da turma. Como se eu fizesse parte de alguma turma de algum curso e a média da minha turma está em 9,2. Mais uma variável, se está aprovado ou não. Aprovado, com certeza. Vou guardar o valor true, que significa verdadeiro. Aqui nós temos quatro variáveis diferentes
com 4 tipos de dados diferentes, e eu posso entender esses elementos da seguinte maneira: primeiro, o identificador da variável, nós também podemos chamar de nome da variável. Segundo, o sinal de igual, que nós vamos ler como recebe. E terceiro, o valor a ser armazenado dentro dessa variável. Dessa forma, eu posso dizer que a variável nome completo recebe o valor Guilherme Nogueira. A variável idade da pessoa recebe o valor 29. A variável média da turma recebe o valor 9,2. E a variável aprovado recebe o valor true, que significa verdadeiro. Vamos analisar agora os tipos de dados que foram utilizados aqui. Primeiro, para nome completo, eu usei uma string, que é um conjunto de caracteres, uma cadeia de caracteres que forma algum texto. Nesse caso, formou o meu nome completo. Já na variável idade da pessoa, eu utilizei o número 29, que é um número inteiro. Em média da turma, eu utilizei 9,2, que é um número decimal. Em Python, para separar casas decimais, a gente usa o ponto e não a vírgula. E na variável aprovado, eu coloquei o valor true, que significa verdadeiro. Esse é um dado lógico, verdadeiro ou falso. Então, na primeira situação, para nome completo, utilizei uma string, que pode ser representada com a sigla str. Já na segunda situação, é um número inteiro, representado com a sigla int. Na terceira situação, é um número decimal, representado pela palavra float. Já na última situação, aprovado, é um dado lógico, que é representado pela palavra bool, de booleano. Todo esse texto que foi escrito após a cerquilha, ou hashtag jogo da velha, seja como for que você conhece esse símbolo, são comentários. Comentários nada mais são do que linhas de texto que não serão executadas, servem para fazer anotações. Nesse caso aqui, eu estou fazendo anotações sobre o tipo de dado que está sendo usado em cada uma dessas variáveis. O interpretador do Python ele vai ler o código, vai entender o código até esse ponto. Da cerquilha até o final da linha, ele vai ignorar, porque ele sabe que trata-se de um comentário, que ele não tem que executar esse trecho do código. Os comentários servem justamente para deixar anotações no seu código. Além disso, no Python, a gente pode utilizar uma função para verificar o tipo de dado de uma variável. É a função type. Dá só uma olhada. Eu vou usar primeiro a função print para escrever alguma coisa na tela, e dentro da função print eu vou usar a função type, justamente para escrever o tipo de dado de cada uma dessas variáveis. Veja que a IA já está aqui me sugerindo realizar esse procedimento com cada uma das variáveis. Vamos fazer primeiro com o nome completo, né? Ao executar esse bloco de código, a gente vai ver aqui, ó, que no print desta linha, ele traz para a gente aqui class str. Isso porque no Python as strings elas são uma classe, então eu estou na verdade trabalhando com o objeto da classe str. Falaremos sobre classes e objetos mais à frente no curso. Nesse primeiro momento é importante você entender apenas que a função type retorna para mim o tipo de dado de uma determinada variável, e eu utilizei a função print para escrever justamente esse retorno. No caso da variável nome completo, o tipo de dado é str, string. Podemos fazer a mesma coisa com as outras variáveis. Vamos fazer mais uma vez aqui, agora usando a idade da pessoa. Vou executar esse bloco mais uma vez e agora a gente tem o str do nome completo e int da idade da pessoa. Você pode testar aí com as demais variáveis para verificar se vai trazer de fato o float e o bool. Testa aí. Entender bem os tipos de dados é parte fundamental no processo para você se tornar um programador. Não tem como avançar muito na programação sem conhecer esses tipos de dados. É por essa razão que nas próximas aulas vamos ter um foco em cada um desses tipos que foram falados aqui hoje. A string, os inteiros, os flutuantes, né, os floats, os booleanos e até outros tipos também.
Nessa aula você aprendeu sobre a criação de variáveis, sobre comentários no Python, sobre a convenção Snake Case e sobre os tipos de dados no Python. Parece que você está mesmo querendo aprender a programar. Sendo assim, eu te vejo nas próximas aulas do curso. Valeu! Falou!